Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero hoje falar sobre Byung-Chul Han. Eu estou analisando o livro O Espírito da Esperança. Esse é o quinto vídeo, mas eu ainda estou aqui, talvez empacado no primeiro capítulo, né? Hoje eu vou falar sobre esperança e ação em Moltmann, né? Eu estou no primeiro capítulo, cujo título é Esperança em Ação, e aí Byung vai analisando diversos autores, né? E agora nesse capítulo, ou nesse vídeo, né, eu quero me dedicar a Jürgen Moltmann, né? É interessante que Byung tenha conhecido e tenha analisado Jürgen Moltmann, porque esse é um velho conhecido meu, né? É um autor que eu admiro bastante, que tem um pensamento bastante interessante, e ele destoa um pouco dos autores estudados por Byung-Chul Han, que normalmente trabalha com filósofos, né? Às vezes ele passeia um pouco pelo campo da literatura, mas raramente ele se aproxima de teólogos. E esse é um teólogo, né, que morreu não faz muito tempo, um teólogo alemão que tem um livro sobre o tema da esperança, bastante inspirado na filosofia de Ernst Bloch, e ele dedica então algumas páginas a esse autor. Eu selecionei, claro, alguns trechos que podem ser significativos desse debate, né? Ele diz assim, ó, em sua Teologia da Esperança, Jürgen Moltmann escreve: a esperança cristã se orienta para um novo fim, para a recriação de todas as coisas pelo Deus da ressurreição de Cristo. Assim, ele abre um horizonte futuro abrangente que inclui até mesmo a morte, um horizonte no qual ela pode e deve inserir também as esperanças e renovações limitadas da vida, despertando-as, relativizando-as e dando-lhes direção, né? Então, é bem interessante, né? Esse é um livro bastante conhecido, né? No campo teológico de Jürgen Moltmann, Teologia da Esperança, né? É interessante porque o Moltmann é um teólogo, mas ele não é um teólogo sistemático, né? No sentido de que constrói um sistema teológico, por exemplo, como Tillich, né? Seu compatriota, né? Que escreve um volume grosso, abrangente e que procura dar conta dos principais temas da teologia cristã. O que o Moltmann faz é escrever livros especificamente sobre temas, né? E uma característica da teologia do Moltmann é que as teologias deles, os volumes, né, dedicados a temas específicos, são bastante conectados com a realidade contemporânea, né? E existe algo específico da experiência do Moltmann, que ele esteve, né, em campo de concentração. Veja que a experiência dele é exatamente inversa da maior parte das pessoas. Ele era alemão e participou de um campo de concentração inglês, né? Mas claro que depois que volta, né, que chega ao final da Segunda Guerra, ele toma conhecimento do que aconteceu na Alemanha e fica chocado e começa a fazer teologia, sobretudo a partir da experiência desses campos de concentração, da experiência coletiva, do trauma que isso representou. E na minha opinião ele responde muito bem, de uma forma um tanto quanto interessante, a toda essa problemática, né? E ele fala, por exemplo, de esperança, né? Por exemplo, ao invés de fazer um volume sobre escatologia, que seria o tema religioso para isso, né? Que seria conhecido no campo teológico como teologia sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, ele, claro, sai desse tema já um tanto quanto limitado no âmbito do cristianismo e fala de esperança em diálogo, né, com Ernst Bloch, né, um filósofo que reflete sobre o assunto. Ele vai falar sobre o horizonte da esperança como uma espécie de adiantamento do futuro, né? Quer dizer, aquilo que a gente espera ilumina o presente, e ao iluminar o presente a gente começa a fazer esse futuro ser diferente, né? Então me parece que o pensamento do Byung-Chul Han, pelo menos nesse aspecto, no modo como ele concebe a esperança, está muito próximo do modo como Jürgen Moltmann reflete nas suas obras teológicas, sobretudo quando está refletindo
sobre a escatologia, né, sobre a doutrina do fim. Na verdade, a doutrina do fim no Moltmann não é a doutrina do fim, é uma doutrina do presente, onde ele reflete sobre o que fazemos à luz da concepção de que esse mundo deve caminhar em direção ao fim. Quer dizer, esse fim não é algo pré-determinado por ninguém, é algo construído pelo ser humano, né? Isso é bastante interessante. Quanto mais profundo é o desespero, mais intensa é a esperança. Essa é a dialética da esperança, né? É bem interessante isso, porque quando ele fala de desespero aqui, no caso do Moltmann, desespero tem a ver, por exemplo, com a experiência dos campos de concentração, né? Quer dizer, se a gente chegou a uma situação limite, se a gente chegou no momento em que a humanidade performa algo terrível, como de fato foram os campos de concentração, paradoxalmente, esse é um momento em que a esperança precisa aparecer e precisa iluminar esse mundo, né? E de fato muitas, milhões de pessoas morreram em campos de concentração, mas também várias delas sobreviveram, e essas que sobreviveram parece que produziram um impacto positivo no modo como nós encaramos o mundo, né? Embora, claro, a gente continue ainda experimentando tragédias, similares, talvez nunca nessas proporções, mas tragédias similares. A esperança é o fermento da escrita, a poesia é a linguagem da esperança, né? Interessante porque o caráter inventivo da poesia, ser poeta é conseguir imaginar novos futuros, né? Então ele diz que é interessante isso, né? A esperança é o fermento da escrita, né? Quer dizer, aquilo que faz a escrita proliferar, faz com que a escrita seja produtiva, é a esperança. E a esperança tem como principal expressão estética a poesia, porque a poesia é inventiva, é criativa. Então, de novo aqui a gente percebe que Byung-Chul Han não está pensando em esperança como algo passivo, como algo que eu espero que aconteça no futuro, mas ele está pensando em esperança como algo que eu faço no presente, e com isso esse futuro é transformado a partir da minha ação no presente. A negatividade é essencial para a esperança desesperançada. Na Epístola aos Romanos, Paulo escreve: Abraão creu na esperança, mesmo quando não havia nada para esperar. É bonito isso, né? Texto bíblico lido de uma forma completamente diferente daquela que a gente está acostumado. Talvez a gente pudesse traduzir, que Abraão foi fiel à esperança, né? Ele se manteve conectado à esperança, mesmo quando não havia razões para esperar, né? E claro que esse texto aqui do apóstolo Paulo está se referindo a um movimento que existe na vida de Abraão, né? De sair para formar um povo, né? Tal como é relatado naquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento e os judeus chamam de Torá, quando Abraão é mobilizado, conforme se crê, a criar um povo, né? Então ele sai da terra dele, ele sai das conexões parentais que ele possui para originar um novo povo, e isso, claro, baseado numa relação de fidelidade para com Deus, numa relação de fidelidade para com a sua própria história, numa relação de fidelidade para com aquilo mesmo que ele acreditava, né? E mesmo não havendo nada para esperar, ele foi lá e inventou um novo futuro, né? Ele criou algo novo, né? Então, nada melhor do que um trecho das Escrituras para ilustrar o pensamento de um teólogo que está sendo, nesse caso aqui, analisado por um filósofo, Byung-Chul Han. Bom, espero que tenha ajudado a esclarecer, né? Sobretudo Moltmann, provavelmente alguém bastante desconhecido das pessoas que leem e consomem filosofia. Espero ter trazido algumas informações que ajudem aí a interpretar esse pensador aí que não é muito conhecido, tá bom? Um abraço então e até o nosso próximo vídeo, quando a gente vai continuar, claro, esmiuçando o pensamento de Byung-Chul Han e quem sabe de outros autores. Um abraço.